Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês. Mais de 90% das coisas que acontecem com você no seu dia a dia não dependem de você. E os outros 10% dependem de você. Esses 10% aí, acho que até menos, tá? Mas eu tô sendo, como que diz? Quando você tá sendo otimista, falando em 10%. Talvez seja menos das coisas que acontecem com você que dependam de você. Então, na maioria das vezes, mais depende da forma como você vai reagir a determinadas coisas do que como as coisas estão acontecendo de fato. Por isso é importante você ter em mente que a forma como você vai reagir diante das situações valem muito mais do que como as pessoas estão reagindo. Você com certeza tem aquele colega de trabalho que você não pode dar bom dia, que o cara é mal educado e tudo. Isso daí é falta de inteligência emocional. É muito louco isso, porque quando você percebe que existem outras formas de lidar com as coisas, e esse termo inteligência emocional, ele sempre ficou muito, agora virou moda, né, falar sobre isso daí. E se você fizer uma avaliação, isso daí dita a maior parte da sua vida, cara. É muito louco isso, porque, por exemplo, numa briga de trânsito, o que geralmente acontece é que as pessoas passam a ter um sinal de irracionalidade diante de alguma situação. Eu fico me perguntando, pô, o cara bateu no outro cara ali porque levou uma fechada. Você acha mesmo que aquele cara que fechou, ele saiu de casa pensando? Claro que sempre tem uns idiotas aí na vida, a gente sabe disso. Mas a verdade é que a grande maioria não, cara. O cara não quer bater o carro. Ninguém quer bater o carro, cara. Imagina, você vai ter que consertar tudo, a lataria, vai ter que gastar dinheiro, maior estresse. Ninguém quer isso. E as pessoas não partem do princípio de que as outras pessoas não queriam causar aquela situação. Às vezes, aquela fúria, aquele toque de fúria, aquela irracionalidade que acontece com a pessoa, ela se torna incontrolável. A pessoa não consegue controlar aquela situação porque vira um ódio, uma raiva tão grande dentro dela, e a gente pode especificar aí vários acontecimentos na sociedade aí, como assassinatos, esse monte de coisa, tudo porque em um momento a pessoa não conseguiu se controlar, não conseguiu perceber as emoções que estavam seguindo ela ali. E isso é muito trágico, porque se você passa a pensar mais nas suas emoções, em como você está se sentindo diante de alguma situação, você passa a aumentar sua taxa de sucesso e efetividade nas coisas que você se propõe a fazer, cara. É muito louco isso, porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha com atendimento ao público, nem todo mundo tá pensando no emocional daquela pessoa. Na verdade, ninguém se importa com o emocional de ninguém. Então, se você também não se importa com o emocional de ninguém, se importa com o seu. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com atendimento ao público, como eu falei, é uma pessoa que precisa, de certa forma, desenvolver a habilidade de não levar para o pessoal. Porque, às vezes, vamos supor, o horário está atrasado por algum compromisso, e você vai ser a pessoa que vai receber aquela ali. Se você não consegue lidar com aquela situação de estresse sem se estressar, a chance de você entrar num embate com a pessoa... Eu vou melhorar esse exemplo, tá? Se você vai para uma reunião e alguém nessa reunião, ela te dirige uma crítica contundente. A gente sabe que o ser humano é muito sensível a críticas, né? Então, falou lá, não sei o que, você não sei o que lá. Sei lá, te dirigiu uma crítica qualquer. E você não ter a capacidade de perceber que essa crítica, na verdade, fala mais sobre a pessoa do que sobre você mesmo,
Isso pode te prejudicar. Não só pode, como vai. E na maioria das vezes o que acontece é que a gente acaba colocando o ego na nossa frente. E a gente fala, não, eu preciso me proteger. Mas às vezes, por vezes, acolher aquela pessoa, você ter empatia, tentar entender da onde que aquela pessoa tirou aquela informação, aquela crítica, o que motivou aquela pessoa. E, gente, parar de levar tudo pro pessoal também, né? Eu acho que essa questão aí de ficar levando tudo pro pessoal, falando, a pessoa não gosta de mim, ou não sei o que, cara, esse tipo de pensamento é uma parada que vai te engolir, que vai te consumir ao longo dos anos. Acho que o pensamento ideal é de certa forma, pensar no problema e buscar formas de resolver esse problema. E não colocar a culpa nos outros, ou porque o fulano falou lá na reunião que eu não sei o que, dirigiu aquela crítica. Acho que a gente precisa pensar de forma mais prática, sabe? Pensar de forma mais efetiva. E não ficar aí. Pô, tudo nessa tua vida aí vai depender da forma como você vai reagir. Mais de 90% das coisas que acontecem na sua vida não dependem de você. Mas uma situação que eu gosto de falar bastante é que você precisa, de certa forma, buscar entender como funciona a sua cabeça, como funcionam as suas emoções. Porque a maioria das cagadas que a gente faz na vida estão relacionadas justamente a gente não ter um preparo emocional para lidar com aquela situação. Quando alguém te dirige uma crítica, geralmente a gente leva pro pessoal. A gente pensa assim, pô, essa pessoa não gosta de mim, ou então essa pessoa tá querendo me derrubar. E a verdade é que nem sempre, viu, pessoal? Às vezes a pessoa tá buscando alguma forma de te estimular. E o que tem poder de te prejudicar de fato não é a forma como aquela pessoa falou, a crítica que aquela pessoa desferiu contra você. E sim, a forma como você está lidando com aquela situação. É só você olhar, por exemplo, um exemplo hipotético, que um político que eventualmente esteja envolvido numa corrupção. Quando alguém pergunta para ele sobre aquela situação, você pode perceber que ele tem uma reação desproporcional. E por que isso é relevante para nós aqui? Estamos buscando ser pessoas melhores a cada dia. Porque quando você entende isso, que a forma como você vai lidar com essa situação, com aquele problema, com aquela pessoa, você muda a forma como você se põe nas situações. A ideia aqui é você tentar entender que tem algumas pessoas que possuem um padrão comportamental. Tem pessoas que são grosseiras por natureza. E às vezes a gente leva pro pessoal, a gente não gosta do jeito daquela pessoa, mas o fato é que você não vai conseguir transformar a forma como aquela pessoa reage. É o jeito dela. Seria até desumano você querer mudar uma pessoa simplesmente pelo fato que você não gosta da forma como ela fala. Mas eu vou muito mais além, falando que você precisa entender que nem tudo é pessoal, cara. Acho que o ser humano tem essa questão aí também de achar, não gosta de mim, não me quer por perto, não, tipo, tudo é isso. Tudo, eu não gosto, não quer. Entendeu? E talvez não seja bem isso a verdade escondida por trás de tudo isso, né? Talvez o que falta justamente se a gente entender e aceitar esses padrões comportamentais e falar assim, beleza. Pô, eu tenho um exemplo ali, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que a forma como ela lida com as coisas é extremamente grosseira. Por isso, na maioria das vezes, muito que a gente tem nas mãos é apenas a sua capacidade de lidar melhor com aquela situação. Eu acho que depende muito mais de nós mesmos do que das outras pessoas, porque você não vai ter como controlar, por exemplo, uma crítica, você não vai ter como controlar uma pessoa desequilibrada, uma pessoa grosseira. Agora você consegue controlar a forma como você está lidando com essas situações.
E uma coisa que pode funcionar de forma bastante interessante é quando alguém te dirigir uma crítica, ao invés de você trabalhar no bateu, levou e ter uma reação rápida demais acerca daquilo ali, é pensar um pouco. Espera, dá 5 segundos antes de responder. Tenta pensar de forma rápida, uma forma de dar uma resposta para aquela situação que seja uma resposta que seja capaz de dar a volta por cima. Eu costumo dizer pro meu filho, falo assim, filho, a grosseria, falta de educação, falta de gentileza, falta de cordialidade, a gente combate justamente com essas mesmas palavras. Então, falta de educação você combate com respeito, falta de gentileza você combate com gentileza, falta de respeito você combate com respeito. Agora você não pode ser molenga quando for resolver essas situações. Porque se você for molenga, você não faz nada na sua vida. Você tem que ter a capacidade de ser firme em quase todas as situações que são necessárias. Eu acho que a firmeza, um ponto de vista firme e íntegro, é o que justamente vai fazer que você se diferencie, a pessoa olha pra você e fala, cara, isso daí não é uma pessoa normal, não é uma pessoa comum. Eu não posso ter um comportamento agressivo com as pessoas porque ela é uma pessoa que ela sabe lidar com essas situações. E automaticamente as pessoas vão começar a perceber isso e não vão ficar querendo agredir você de alguma forma. Porque tem pessoas extremamente agressivas, e quando eu falo agressivo não é no sentido físico, é no sentido emocional mesmo. Ela tem a necessidade de demonstrar essa agressividade de alguma forma. Então, não seja essa pessoa, principalmente. Você não sendo essa pessoa já vai ser um belo de um caminho andado. E acima de tudo, aprenda a lidar de uma forma melhor com essas pessoas, com esse padrão comportamental, e também identificar esse padrão comportamental nas pessoas. Porque se de certa forma você não consegue lidar com essas situações, não consegue identificar esses padrões, como que você vai se prevenir? Né? Como que você vai... né? Então a mensagem era justamente essa. Eu espero que de alguma forma traga alguma reflexão aí pra você. E a gente se vê no próximo vídeo, viu, galera? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se puder, se inscreva no canal. Ah, e deixa eu deixar um agradecimento aqui. Nossa, fiquei muito feliz. Eu tenho um inscrito, cara. Você acredita nisso? Como que eu consegui? Não sei. Mas eu tenho um inscrito, eu quero ser grato. Inclusive, eu acho que é aquele MT Carlos, que faz uns motovlogs também. Ele é um cara muito bacana. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial, minha gratidão. Muito obrigado, viu, Carlos? E eu acompanho seu conteúdo aí, viu? Então é isso, valeu, galera, até mais.